Nem o Éder sabe dessa informação aqui, mas para vocês que nos acompanham já há um tempinho, vem nos apoiando, e também para você que chegou agora por esse vídeo, esse é o nosso 100º vídeo. Ô louco, acredita? Acho que eu sou um pouco mais desligado. Olha o Natan, com essa pessoa preciosista. Arthur Fleck é um comediante falido e menosprezado por todos à sua volta. Ele vive em uma cidade extremamente corrompida e hostil. Aos poucos ele vai ficando louco e sendo conhecido como um famoso criminoso chamado Coringa. E esse 100º vídeo é um vídeo de estreia, porque enfim, nós nunca fizemos vídeos de super-herói nesse canal e chegou a vez de falar de Joker, esse filme que causa aí dentro desse canal ruídos, porque o Natan, que não considera um filme de super-herói, mas eu considero. E eu digo isso nem por desmerecer o gênero de super-herói, até porque eu acho que tem vários outros filmes de super-herói que eu gosto mais que esse. Cara, não, isso é um crime falar isso. Apesar de eu achar esse filme muito mais complexo que qualquer outro filme que já foi feito de super-herói. Esse filme é maravilhoso. Até pelos temas abordados. E também eu acho que assim, na verdade eu considero muito mais esse um filme de drama que por um acaso tem um personagem que saiu dos quadrinhos. Eu considero como um filme de drama, sim. Eu acho que ele tem essa carga dramática muito forte. Mas eu acho que ele conseguiria dialogar facilmente com a trilogia do Nolan, por exemplo, que tem essa cidade mais soturna, essa fotografia mais escura, esses personagens mais degradados, esse tom mais pessimista do filme. Apesar de ter essas similaridades aí com o Batman do Nolan, eu ainda tiraria ele ainda mais. Eu nem colocaria, como eu falei, nesse cinema de gênero de super-herói. Até porque eu acho que é um filme que ele prefere muito menos investir em momentos de grandiosidade, de ação, de CGI, pra investir nesse drama pessoal desse personagem, que acho que não tem muito nos outros filmes, e principalmente por uma outra característica que eu acho que é muito curiosa, que normalmente nesses filmes de super-herói, o que a gente tem é que esses vilões são meio que, sei lá, forças contrárias a esse herói. Eles só existem porque eles vão contrastar com ele. E eu acho que esse personagem aqui, ele não tá contrastando com relação a ninguém ali. Ele é o mocinho da sua própria história, ele tá se contrastando com a sociedade. Venom, por exemplo. O Venom é um vilão que ele acaba se transformando numa espécie de anti-herói ali no filme. Eles tentam deixar a figura dele um pouco mais amigável. É péssimo. Em algum momento ele se contrasta com um personagem central que, teoricamente, é mais vilão ou, teoricamente, mais maldoso que ele. Sim. Nesse filme, eu acho que o confronto dele é muito mais interno em resposta ao que essa sociedade, enfim, aplica em cima dele. Então acho que por isso que pra mim sai bem dessa lógica meio maniqueísta que você tem em muitos desses filmes, inclusive no próprio Batman do Nolan, apesar de você ter essa coisa do Batman, acho que é um pouco mais subjetivo. Mas você vê ainda o Coringa como um ponto de contraste ao Batman. Acho que aqui não existe isso. Lembrando quando a gente fez lá nossos melhores filmes de 2017, que a gente sempre faz a nossa listinha lá no final do ano, na minha lista tinha entrado Logan por uma característica que eu achava muito boa no filme, que era a questão da degradação do personagem, que ele mostra o personagem muito mais humano. E era uma coisa que funcionava muito bem porque tira um pouco desse lúdico e traz um pouco pro mais real. E nesse filme ele faz isso. Um linguajar pesado, tem palavrões, é um filme bastante violento, é um filme que mostra de fato a degradação de todos os personagens ali, ou seja, todas as características que um estúdio grande ficaria de cabelo em pé em colocar em um filme de super-herói, porque imagina, você tá mexendo geralmente com um adolescente, você tá mexendo com o imaginário de uma galera que gosta muito desses personagens, então você dá uma visão totalmente diferente pra ele e ser ousado assim não é pra qualquer um. E ter segurado esse filme, mas como eu disse, de maneira brilhante. Ainda nesse filme e no Deadpool você tinha forças contrárias que se opunham aí. Uma construção dialética daquele arco do personagem, da jornada do herói, que aqui você tem de uma forma bem diferente. Assim. Não, e ainda assim era um ambiente mais limpo, entre aspas, era um ambiente mais controlado, mais lúdico, que ainda assim conversasse mais com o público adolescente. Com os filmes de super-herói, né, muitas pessoas criticam sobre a construção deles, que são filmes que são de escala comercial, que eles não têm umas discussões muito fortes. Uma coisa que a gente pode dizer aí, que foi um ponto muito positivo, é que esses filmes de super-herói ajudaram muito Hollywood em uma crise, assim. Eles conseguiram trazer muito dinheiro. Só que o que acontece? Quando esses estúdios começam a colocar muito dinheiro, eles querem fazer filmes megalomaníacos e com muitos efeitos especiais. E aí vem esse filme, que é um filme com um orçamento aparentemente muito mais baixo, consegue permear entre festivais de cinema ditos de arte, entre aspas, consegue ganhar esse prêmio com uma diretora que a gente não esperava que fosse dar o prêmio pro Coringa. A presidente do júri. A presidente do júri, que é a Lucrécia Martel. Se vocês puderem algum dia assistir um filme dela, assista o Pântano, é um filme
maravilhoso. Tanto que quando o Joker ganhou, eu e o Nathan, a gente começou a entrar numa puta discussão. Foi uma discussão até que eu fui um pouco... Cabeça fechada. Cabeça fechada, porque eu tô um pouco de saco cheio do filme de super-herói, apesar de ter gostado dos Vingadores e do Pantera Negra. E aí, a gente começou a entrar nessa discussão do cinema de gênero, e eu falava, não, todo cinema de gênero tem o seu grande autor. No western a gente tem, no cinema noir a gente tem. Aí eu perguntei pro Nathan, e hoje o que a gente tem de um filme de super-herói, né? Aí o Nathan fala, não, né, não sei o quê. E aí eu fui assistir... Não sei, deixa eu me explicar aqui. Você até tinha John Ford, Howard Hawks, Otto Preminger, Carol Reed, toda essa galera aí, mas os exemplos que ele tinha me dado era de uma geração mais tardia dentro desse gênero. Porque ele falou, não, no western você tinha o Sergio Leone, no noir você tinha, sei lá, Chinatown. Mas eu justamente comentei que esses são filmes que eles quebravam com uma tradição que de alguma forma já estava saturada, e aí como as pessoas não estavam mais aguentando ver as mesmas coisas, é que os estúdios liberavam uma certa criatividade para que você achasse uma vida nova naquilo lá. E aí é onde os diretores podiam experimentar. Que também eu acho que é o caso do Todd Phillips aqui com esse filme. A gente já vem numa leva de vários filmes de super-herói, apesar de não ter, enfim, uma predominância, sei lá, que nem o western, que percorreu décadas. Se a gente pensar que conforme as tecnologias, assim, as conexões das pessoas vão ficando cada vez maiores, a efemeridade das coisas é cada vez mais reduzida, eu acho que o cinema de gênero de super-herói também tem uma vida mais reduzida do que, por exemplo, os filmes de western. E eu acho que a gente estava chegando nesse ponto de saturação, afinal, a gente chegou nos Vingadores ali, o que a gente vai fazer depois disso, né? A gente chegou no máximo de unir todo mundo. Então acho que é justamente esse momento em que a gente precisa achar formas diferentes, seja ainda brincando dentro da caixa, como, sei lá, Deadpool ou Wolverine, apesar das coisas que eles já desconstroem, ou saindo totalmente tentando criar outras vertentes. Não à toa a gente pode imaginar, sei lá, filmes daqui a pouco de romance, sei lá, outros personagens vindo depois do sucesso desse eu acho que isso já tá acontecendo em outras plataformas, né? Recentemente a gente teve uma série da Amazon chamada The Boys, mostra o outro lado desses super-heróis extremamente corrompidos, vaidosos, são personagens que praticam atos terríveis e você torce muito mais para que eles morram do que para que eles sejam os mocinhos da história. A gente também vai ter o Watchmen, que vai sair aí pela HBO. Lá na Ásia a gente já tinha o One Punch Man aí, né? Sim. Vamos ver. Acho que agora a galera do Ocidente tá começando a reparar em outras formas de contar a história do super-herói. Mas enfim, agora de fato começando a falar sobre o filme, eu acho que ele é repleto de discussões morais super interessantes e, enfim, durante o vídeo eu queria destrinchar algumas delas, a gente discutir, vocês inclusive complementarem também nos comentários. E hoje os dois entraram num consenso de que o filme é massa, mas mais ou menos. Chegaremos até lá no final. Você acha mais ou menos? Eu acho o filme maravilhoso. Mas enfim, as discussões morais. Acho que a primeira que acho que é muito interessante é... Lembra que eu comentei essa coisa da não existir uma força contrária para esse personagem existir. Apesar disso, ele tira alguns cacoetes, alguns ecos que existiam no Batman. Porque, querendo ou não, o Batman ele não deixa de ser um vigilante. Ele também teve a sua crise, ele também teve seu drama pessoal que motivou a, enfim, eliminar aqueles bandidos da rua. Esse personagem, ele também é um vigilante, talvez só mais sádico e destrutivo. O que faz a gente pensar, por que naquele caso ele era um personagem, o Batman, que trazia um bem-estar social, e nesse aqui ele é um personagem que causa disrupção? Na minha opinião, eu acho que vigilante por vigilante já é uma coisa ruim, independentemente se ele tem motivações boas ou, enfim, uma atuação que é mais aceitável ou não. E se a gente for depender de vigilante, a gente vai ficar refém da moral desse cara que... já em primeira instância, quebrou com toda uma tradição de contrato social da população, você deu o monopólio da força para que a gente tenha um bem-estar comum ali para o governo. Então, se a ideia de vigilante é uma coisa ruim, será que a gente pode considerar os dois vilões? Ou será que nenhum deles é vilão, porque eles são coerentes na posição deles? Será que o Joker faz é uma revolução, ele promove uma revolução, no final das contas ele está promovendo, na verdade, um fascismo? Enfim, existe certo e errado? Acho que são várias discussões morais muito interessantes que o filme propõe. E é muito louco e a gente começa a entender melhor o que a gente vê como vilão e o que a gente vê como mocinho nos filmes. Por exemplo, no filme do Batman, sempre a gente pega um galã, sempre a gente vai ver ele de maneira bonita, elegante, um cara que chama atenção, é um cara que consegue se relacionar com outras pessoas, é um cara que consegue se relacionar com mulheres bonitas, é um cara super bem sucedido. Então, automaticamente, quando você tem esses elementos, você já começa a entender de que ele é um cara bom para a sociedade. Aí quando você vai pro filme do Joker, você vê que é um cara totalmente degradante, é um cara magro pra caramba, com um porte esquelético, doente, uma figura que as pessoas menosprezam, uma figura que as pessoas têm medo. Então a gente já vê essa construção estética, né? E um outro ponto que eu acho bastante positivo no filme é que ele não é um filme moralista. O filme ele não julga pelo que ele faz. Então o desfecho dele
não dá uma lição de moral. Ele não diz se ele tá certo ou se ele tá errado, ele simplesmente acompanha a trajetória desse personagem. Bom, ainda nessa ideia de dicotomias, eu acho que esse filme ele é repleto assim, de frases muito marcantes, que fazem a gente refletir. E uma delas que eu achei muito interessante é uma em que ele diz, eu até anotei aqui, sempre achei que minha vida era uma tragédia, mas na verdade era uma maldita comédia. Que a priori a gente, enfim, se a gente for pensar, é muito óbvio até pro arco que ele tá passando ali. Mas se a gente lembrar que o Joker, ele é um comediante de stand-up, que ele se apresenta em palcos, e a gente remeter àquela ideia clássica de teatro grego, essas ideias de tragédia e comédia dão uma cara bastante interessante pra coisa. Eu vou tentar explicar mais ou menos pra vocês. Basicamente, né, o que era tragédia no passado? Normalmente eram histórias protagonizadas por deuses, por heróis que tinham um destino assim irrefutável, eles não conseguiriam fugir daquilo ali. Então se a gente for pegar o Coringa, pra mãe dele, ele era como se fosse o precioso dele, ele deveria ficar feliz o tempo inteiro, ele era a melhor pessoa do mundo. Do lado da mãe, ele poderia se sentir um deus, tanto é que ele tem delírios ali no começo do filme, ele é um deus. Ao mesmo tempo em que ele sofre e ele não sabe por que ele sofre, então é um sofrimento irrefutável, ele tá sofrendo porque alguma entidade maior tá fazendo com que ele se sinta desse jeito. E a comédia? O que é a comédia no passado? A comédia justamente trata de homens comuns. Ele criticava costumes, criticava polis, criticava personagens marcantes, enfim, figurões aí da política do passado. E através do humor ele tentava despertar a dúvida na plateia que estava assistindo sobre todas as questões que estavam sendo apresentadas. Então quando o Joker ele diz essa frase, que ele achava ser uma tragédia, mas na verdade ele era uma comédia, ele deixa aquele estado de Deus, aquele negócio intocável, protegido, se assume o homem comum que ele é, ele, enfim, não é ninguém, ele é um Zé Ninguém ali perto de todos os outros Zé Ninguéms que existem no mundo, e justamente ele começa a ser meio que uma fagulha social que vai fazer com que todas as pessoas comecem a criticar o status quo que estava ali. Então acho que essa frase, motriz, né? Exatamente, é muito simbólica, bastante forte. Bom, agora falando um pouco das questões técnicas aí, do design de produção, o filme ele remete muito àquela Nova York dos anos 80, dos anos 70, muito violenta, toda pichada, bastante degradada, que remete muito àqueles filmes tipo The Warriors, até o próprio Taxi Driver. É chovendo uma olhada aqui falar de Taxi Driver, mas acho que todo mundo é unânime que acha que ele tem uma relação muito semelhante. Rei da Comédia. Rei da Comédia também. Inclusive, visualmente, tem uma cena que lembra bastante, acho que é Asas, eu não tenho certeza se esse filme, é um momento ali que tem um traveling na mesa, que é uma cena bastante clássica, que também tem, se vocês que assistiram o filme, vocês vão lembrar desse momento. A relação com a cor também é bem interessante, porque ele tem esse tom sépia, e por mais que ele seja uma cor um pouco mais quente, ainda assim nos remete muito a um ambiente bastante melancólico, um ambiente bastante triste, que dialoga diretamente não só com a vida do personagem do Joker, mas todos os outros ali, todo mundo vive muito infeliz. Apesar do Joker ser bastante colorido, né? Ele ser colorido, e ele também, e a estética ela é muito eficaz nesse aspecto. Como ele é essa faísca, ao mesmo tempo em que o Joker é colorido, ele consegue... Ele vai tomando cor, ele vai tomando forma, ele vai distribuindo essa forma para os outros, para a população da cidade também. Se essa ideia tivesse se difundindo. Exatamente, através das máscaras, que são máscaras coloridas. Acho que em vários momentos a estética dialoga muito com o sentimento dos personagens. Tem aquele momento lá que ele tá dentro do trem, meio que no momento de transformação ali, que ele vai ter a catarse e, enfim, a luz fica piscando como se fosse meio que o psicológico dele em conflito. E aí, de repente, quando ele tem a mudança, na cena seguinte a gente vê ele dançando como se ele tivesse sido tomado por uma leveza, por finalmente ter assumido quem é. E agora, um último elemento estético que eu vou dizer pra puxar, pra gente falar um pouco sobre as atuações, são os enquadramentos. A gente tem muitos enquadramentos fechados na cara do Joaquin Phoenix. Isso é uma coisa perigosa de se fazer nos filmes, porque o ator, ele precisa ser, a atriz precisa ser de alto escalão, porque você tá vendo cada ruga dele ali. Então ele precisa ser muito bom pra conseguir convencer a gente, o espectador. E o Joaquin Phoenix faz isso brincando. Desde a primeira cena, um close ali na cara dele, ali um plano mais fechado, em que mostra aquela melancolia no olhar, com aquele sorriso assustador, você já tem uma prévia do que está por vir, assim, e ele consegue ter uma progressão, o personagem ele vai ficando cada vez mais soturno. Ora ele consegue se mostrar um personagem até um pouco mais doce, um personagem um pouco mais compreensível, ora ele se mostra uma pessoa totalmente calculista e sem sentimento por nada. Então, assim, ele tem muitas nuances e ele consegue demonstrar todas com maestria. Inclusive, é bom você lembrar dessa primeira cena, porque eu acho que é muito, acho que ela é muito marcante também do ponto de vista simbólico da coisa, porque a gente descobre com o decorrer do filme que esse personagem, em momentos em que ele deveria sentir uma coisa ruim, ele acaba sorrindo também. Só que no começo do filme
supostamente quando ele está mais feliz, ele está nessa coisa do rap e tudo mais pra cima, é o único momento em que a gente vê uma lágrima escorrendo. Eu acho que é muito simbólico que quando você se obriga a colocar essa máscara, é justamente o momento em que você tá mais triste. Mas acho que assim, eu queria comentar essa questão da risada, acho que tem uma discussão moral bastante interessante também, porque no começo do filme a gente até entende momentos em que ele supostamente deveria se sentir triste, e aí ele expressa essa coisa mais feliz, mas conforme o filme vai andando, as coisas começam a se confundir. Você não sabe se uma dor que ele tá causando uma outra pessoa, ele tá de fato gostando, ou se é um sofrimento dele. Enfim, acho que analisando esse arco que a risada tem ali com o personagem que ele vai se tornar, a gente pode fazer um paralelo político, acho que muito interessante, desses, enfim, governantes que a gente vê surgindo, que muitas vezes a gente tem, assim, uma certa chacota deles. A gente não imagina que alguém possa pensar isso em pleno século XXI, a gente relativiza por conta disso, mas depois que aquele cara repete aquilo várias e várias vezes, a gente já não tem mais ideia se aquilo ali era uma chacota ou se o que ele estava dizendo era uma verdade. E quando a gente vai reparar, o caos já está instaurado. E nem fazendo um paralelo óbvio aí com o que está acontecendo no Brasil, acho que se a gente for, por exemplo, para países como a Ucrânia, que acho que até o paralelo é mais claro, que a gente tinha um personagem ali que a gente não dava muita bola, que era um comediante, que parecia um azarão, de repente, quando a gente vai dar bola, ele tá eleito. Então acho que é importante que a gente leve a sério todas essas risadas, desde a gênese da coisa, pra combater isso da raiz. E agora a gente vai entrar na parte com spoiler, pra você não ficar... você vai falar de spoiler. A gente vai deixar bem grande aqui, ó. Isso também não só desse filme, mas também de alguns outros. Né? Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de discutir aqui é a figura do Bruce Wayne. Sempre eu conheci o Batman, o pai dele era o quê? Um santo, era um ser imaculado, perfeito, que era bondoso e tudo mais. E esse filme ele desconstrói isso totalmente. E você vê que o pai dele é meio que só mais um político que tá ali querendo trabalhar em função dele mesmo, não tá muito preocupado com as pessoas mais pobres, com a população. Então eu achei muito, muito maneiro ele trazer esse outro ponto de vista que até então a gente não conhecia. Mas como nem tudo são flores, tem coisas nesse filme que eu também não gostei. Mas, de longe, esses pontos, eles interferem na experiência do filme que eu particularmente acho incrível. O primeiro deles é quando a gente descobre que o romance que o Joker tinha era uma alucinação da cabeça dele. Eu acho aquilo super redundante, eu acho que ele mostrar todos os flashbacks. Aquele flashback eu acho que ele não precisava existir para a gente entender de que aquilo de fato fazia parte de um delírio da cabeça dele. Mesmo porque aquela cena em que ele entra na casa dela e a gente percebe que ela não tem relação com ele, aquela cena é ótima, aquela cena é assustadora. Ela por si só já explica tudo. Então eu acho que aquele flashback poderia, descartar. Acho que são concessões que ele teve que fez para exatamente, com certeza, generalista. Exatamente, deve ser uma questão com o estúdio. E outro ponto também, que não é bem uma coisa que eu não gosto, mas eu acho que é assim, se o filme, não sei se vocês concordam comigo, por favor, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês concordam. O filme ele deveria terminar quando tá com aquele close bem fechado no Joker, que ela pergunta, do que você tá rindo? Qual que é a piada? E ele fala, você não vai entender essa piada. E aí o filme terminaria ali. Eu acho que seria um final perfeito. Eu falei, nossa, o filme vai terminar. E o filme não termina, infelizmente. Esses são os pontos que me desagradam. E o que te desagrada no filme? Então, vamos lá. É a minha última discussão moral com relação ao filme. Eu acho que assim, os filmes eles não precisam propor soluções para os conflitos que ele apresenta durante o filme. Mas eu acho que ele fica muito mais rico, muito mais complexo quando a gente vê caminhos, circunstâncias que podem problematizar toda aquela discussão política que o filme se propõe a fazer. Então, por exemplo, eu acho que nessa questão aí que eu falei, de a gente comentar sobre vários políticos da atualidade, a gente tem esse diagnóstico, a gente que está acompanhando os noticiários nesses últimos tempos, sabe que isso é uma explicação para o que está acontecendo para a nossa época. Só que aí, depois a gente diagnosticar esses sintomas, qual que é o caminho disso tudo? Eu pego até outros filmes como exemplo que a gente estava discutindo aqui, o Taxi Driver. Eu acho que são filmes que quando você acaba, você vê que apesar de ter tido todo aquele arco, o que fica é o vazio. Que apesar de você tentar mudar isso tudo, no final, pouca coisa muda. Talvez só os agentes de poder ali vão ser modificados. O cara ali que volta para a vida cotidiana no Taxi Driver e, enfim, volta a executar as suas tarefas básicas. Só que acho que nesse filme, os comentários finais que ele faz, né, das consequências de todos esses atos que a gente foi acompanhando no finalzinho do filme, enfim, dele correndo ali na clínica, pra mim acho que ele foge um pouco de uma complexificação do tema, acho que ele vai pra um lado mais cartunesco da coisa. Eu fico pensando, será que assim, afinal, o mundo é dos loucos nesse mundo de 2019? Quem que tá sendo provocado nessa história? Será que ainda em 2019 aquela sensação de vazio dos personagens ainda persiste? Ou enfim, se a gente ficar nessa posição, quem vai tomar a posse é o autoritarismo. Então assim, acho que o filme ele fica simplesmente na afirmação de diagnosticar esse problema através de um arco muito bem construído, a gente empatizar com a situação dele, mas eu acho que acaba ficando um pouco juvenil.
Porque é aquela coisa, talvez, tá tudo errado, a gente precisa mudar, precisa haver uma revolução. O filme meio que acaba nisso, numa saída meio lúdica da coisa, às vezes até meio que puxando, talvez, pra um filme continuação. Bom, eu discordo, assim, em tom e grau, acho que eu não concordo mesmo. Primeiro, o que você citou sobre empatia com o personagem. Eu não tenho empatia pelo personagem, eu só acho que é um personagem muito bem construído, que tem diversos problemas mentais, que pratica atos que são considerados socialmente errados e eu não simpatizo com o posicionamento dele no filme. E outro ponto, assim, é claro que eu não quero menosprezar filmes de super-herói. Eu fui esperando um filme e ele me surpreendeu me trazendo muitas outras questões que até então não imaginava que ele me traria. De construir essa persona complexa, desse personagem difícil e como as ações dele reverberam, causam uma espécie de revolução. Só que quando acontece essa revolução, o filme não diz se isso é bom ou se é ruim. Ele coloca a cidade num estado de caos. Eu acho que o filme nem se propõe a trazer essas questões mais complexas, né? Acho que a ideia dele é contar a ascensão desse grande vilão dos quadrinhos. Até onde o filme vai, até onde ele consegue trazer certas provocações, eu acho que elas já são suficientes, já me agradam bastante. Eu acho que assim, cara, se o cara se propõe a discutir temáticas políticas, que eu acho que ele faz aqui, a gente falou de vigilante, a gente falou de fascismo, a gente falou de revolução, a gente falou de opressão, eu acho que são todas questões que pode estar na periferia dessa construção desse personagem icônico, mas estão ali, tanto é que a gente discutiu sobre tudo isso durante o filme. Mas agora, se o filme ele se propõe a discutir essas temáticas mais políticas, eu acho que a gente deve analisar o discurso que ele traz delas. Tanto é que, por exemplo, acho que o filme ele acaba fazendo uma simplificação política que eu acho que é até bastante ingênua, para explicar como é que aquela revolução surgiu, justamente do fato do Coringa ter matado 3 personagens que representam o poder, mas a gente não pode esquecer que aquilo ali foi uma violência. Quando a gente está lidando com morte, se a gente for pegar esse paralelo político que a gente fez o vídeo inteiro, um caso muito famoso agora nesses últimos tempos, a facada do Bolsonaro. Apesar de você discordar do posicionamento dele, todas as pessoas que eram da esquerda repudiaram o ato, não criaram uma revolução depois disso. Então acho que assim, existem simplificações políticas ali e aqui, eu acho que é bastante forte ali no final do filme, que eu acho que torna o discurso político do filme um pouco mais fraco. Acho que você tá viajando, essas relações. Eu acho que se ele fosse dar mais pano pra manga pra isso, acho que ficaria um filme burocrático, acho que ficaria um filme chato, acho que... Enfim, eu não vejo a necessidade de ir além nessas discussões dentro desse filme. Então eu queria entender de você, então, que solução você daria pra... Eu não tô propondo soluções, tanto é que eu falei, eu não quero que o filme proponha soluções, eu tô falando caminhos ou complexificar a discussão. O que eu tô dizendo eu divido esse filme em 2 partes. Narrativamente, como você falou, eu acho que o filme é perfeito. Ele tem um arco ali super certinho, a interpretação dele é super cativante, todos os elementos estéticos que a gente comentou fazem muito sentido, só que o filme também se propõe a discutir política. E acho que quando ele faz isso, a gente analisa o discurso político, que no caso eu acho que acaba sendo um pouco ingênuo até certo ponto. Bom, a gente não vai mudar de opinião, a gente vai ficar aqui até amanhã. Eu discordo redondamente, assim, do tamanho da Terra, que não é plana. Só antes da gente se despedir, eu queria propor aí que vocês analisassem também politicamente o filme, se vocês acharem que faz sentido também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo um pouco extenso. Até a próxima, e é isso, não sei nem mais o que eu tô falando.